Bem, meus amigos, estamos aqui no nosso curso de prática da advocacia criminal. Meu nome é Rodrigo Capobianco, nós estamos aqui no Legale e na aula de hoje nós vamos analisar as peças de soltura, não é? Então, quando nós enfrentamos uma situação em que o réu está preso, se ele estiver preso, nós precisamos, antes de mais nada, tentar soltá-lo. É uma busca incansável, não é? É claro que o advogado criminalista, ele se preocupa além, ele se preocupa no fim, não é? Às vezes ele trabalha, faz todo um desenvolvimento, no sentido de quando chegarmos ao final do processo, quando o processo estiver maduro, não é? Será a condição de absolvição que prevalecerá. Então, o advogado ele busca, sem dúvida nenhuma, a absolvição ou outras vias de defesa. Mas, se o réu estiver preso, desde o primeiro momento, e não importa a natureza do crime, não é? Desde o primeiro momento, deve ser uma busca incansável do advogado a tentativa de soltura. E muitas vezes você não consegue numa primeira vez, refaz o pedido, busca outras instâncias, mas tem sempre que, paralelamente à defesa criminal efetivamente, nós temos que buscar de forma incansável a soltura do réu. E por isso nós precisamos tecnicamente avaliar as várias formas de soltura, porque há casos que é relaxamento, há casos que é liberdade provisória, há casos que é revogação, quando entrar com habeas corpus, quando entrar com ROC e assim por diante. Vamos analisar tudo isso, não é? Mas para começar a analisar essas peças de soltura, nós temos primeiro que entender as peças de prisão. Precisamos entender por que o réu vai preso, para depois entendermos as possibilidades de soltá-lo, não é? Então, senhores, se o réu estiver preso durante o processo, nós teremos aí o que se chama de prisão provisória. A prisão provisória, também chamada de prisão cautelar, também chamada de prisão processual, é aquela que se faz no processo penal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Posteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, nós teremos uma prisão definitiva, ou prisão sanção, também chamada de prisão pena. Aí, nós estamos falando de prisão para efeito de cumprimento de pena. Mas se o sujeito está preso durante o processo, durante o inquérito, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, essa prisão será provisória, cautelar ou processual, não é? Mesma coisa, sinônimos. E essa prisão provisória, vamos ver quais são, ela, de alguma maneira, ela feriria a Constituição Federal? Perceba que, assim, intuitivamente, né, a gente pode dizer, poxa, não fere, porque eu vejo as pessoas serem presas preventivamente, em flagrante, eu vejo, então, num primeiro momento, eu não vejo inconstitucionalidade aí. E realmente não há, mas por que não há? Esse que é o ponto, não é? Por que a prisão provisória não fere a Constituição, tendo em vista que lá na Constituição há um princípio chamado princípio da presunção de inocência, em que as pessoas presumidamente serão consideradas inocentes. A culpa só virá com a sentença condenatória transitada em julgado. Antes da pessoa ser condenada com trânsito em julgado, nós temos a presunção de inocência. Isso está na Constituição Federal. E se a pessoa é inocente, por que ela vai presa? Então, senhores, o entendimento dos tribunais superiores
É no sentido de que a prisão provisória, essa que nós estamos analisando agora, ela também está prevista na Constituição Federal. Então, são duas regras previstas na mesma Constituição, regras que, em determinado momento, podem parecer antagônicas, mas têm que conviver harmonicamente. Então, é verdade que a pessoa é presumidamente inocente? Sim, é verdade. Mas também é verdade, sem sombra de dúvida, que ela pode ser presa. Há casos extremos, é verdade. Porque a prisão provisória não é uma regra. A prisão provisória é uma exceção. Então, há casos extremos, é verdade, mas em que a pessoa pode ser presa. É possível ela ser presa, não é? Então, em que casos nós teríamos isso daí? Em que casos nós teríamos a possibilidade de prisão provisória? Então, nós temos 3 tipos de prisão provisória. A prisão em flagrante, a prisão preventiva e também a prisão temporária. 3 espécies de prisão. A prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Não é? Muito bem. Todas elas são espécies de prisão provisória. Então, a prisão em flagrante é provisória, a preventiva é provisória, a temporária é provisória, correto? São 3 hipóteses de prisões provisórias. Quando que se dá a prisão em flagrante? Então, a prisão em flagrante é a única das prisões que não é determinada por uma autoridade judiciária. O artigo 301 do CPP diz que qualquer um do povo, atenção, qualquer um do povo pode, e a autoridade policial e os seus agentes devem prender quem estiver em estado de flagrância. Qualquer um do povo pode, e a autoridade policial e os seus agentes devem prender quem estiver em estado de flagrância. E o estado de flagrância está no artigo 302. Então, antes de chegar no estado de flagrância, vamos pensar, quem é que prende em flagrante? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode prender o outro que estiver em estado de flagrância. Não é? Então, qualquer um do povo pode. Dessa maneira, a prisão em flagrante ela deve ser feita com muita cautela, porque não é o juiz que está decidindo, hein? Qualquer um do povo pode prender. Agora, qualquer um do povo não tem o conhecimento técnico para saber exatamente se é estado de flagrância, se não é, se é crime, se não é. Por isso, aquele que prender em flagrante deve conduzir o preso até uma delegacia de polícia. Por isso que se chama essa pessoa que prendeu de condutor. Ele é o condutor. Por quê? Porque ele está levando a pessoa presa, conduzindo até uma delegacia. E chegando lá e expondo os fatos, o condutor expõe os fatos para a autoridade policial. Aí quem vai fazer a avaliação se é caso realmente de manter o sujeito preso ou não, se é flagrante ou não, é a autoridade policial. Ok? Que é o técnico preparado para fazer essa avaliação. Então, embora a lei diga que qualquer um do povo pode, quem vai dar a última palavra mesmo é o delegado, que vai fazer a avaliação se é caso de prisão em flagrante ou não. Ok? E quando que é caso de prisão em flagrante, então? O estado de flagrância do artigo 302. Não é? Então, no artigo 302, nós temos a primeira hipótese de flagrante, que se dá quando a pessoa estiver cometendo uma infração. Então, a pessoa é pega cometendo uma infração, praticando uma infração, né? Então, ela está assaltando, ela está vendendo drogas, ela está matando alguém, batendo em alguém, então, sequestrando. Perceba, uma extorsão mediante sequestro, ele está sequestrando, está mantendo a pessoa em cativeiro, quer dizer, um crime dito permanente. E o crime permanente é aquele que a consumação se prolonga, se protrai no tempo. Dessa maneira, pode ser preso em flagrante a qualquer momento, porque ela está cometendo a infração. Segunda espécie de flagrante, quando a pessoa acabou de cometer.
Esse acabou de cometer, senhores, não é acabou de cometer ontem, ou acabou de cometer há não sei quantos dias, ou não sei quantas horas. O acabou de cometer é um ato sequencial. Seria na mesma cena delituosa. Então, a pessoa acabou de assaltar um banco, saiu à rua, foi preso. Flagrante. Acabou de dar um tiro numa pessoa, seguraram. Flagrante. E assim por diante. Então, na mesma cena, tem que ser exatamente meio sequencial ali, né? Se fosse um filme, não teria um corte na cena, seria uma cena contínua ali. Prendeu agora. Seria mais ou menos isso. Terceira hipótese de flagrante. Quando a pessoa é perseguida após cometer a infração. Perseguida. É o chamado de flagrante impróprio. É o flagrante em perseguição. Cuidado, porque a perseguição não se confunde com investigação. Investigar é uma coisa, perseguir é outra. Porque na perseguição, a autoria já está definida. Ou ela está definida de forma visual, porque o sujeito assaltou o banco, mas fugiu, a polícia foi atrás, então houve um contato visual, se sabe quem é, e aí de forma ininterrupta e incessante se vai atrás e pode prender, não importa o tempo que se passou. Algumas pessoas dizem, se passar 24 horas, ele foge do flagrante. Mentira, porque se ele estiver sendo perseguido de forma contínua, ele pode ser preso. E, às vezes, não há o contato visual, mas se sabe efetivamente quem é que cometeu. Chega no local, pergunta, quem matou? Foi fulano, Beltrano, a gente sabe, ele saiu correndo. A polícia começa a procurar o fulano. Procura aqui, procura ali, vai até em outro estado. A prisão pode se dar em outra comarca, hein? Não há problema nenhum. Então, pode demorar o tempo que for, a autoria é conhecida, não estão investigando, estão procurando de forma incessante, porque se parou, aí parou a perseguição, não é mais perseguição, virou investigação. E a última hipótese de flagrante seria o flagrante presumido, não é? Em que a pessoa é encontrada no momento posterior, com instrumentos, com armas, com objetos que façam presumir ser ela a autora do delito. Instrumentos, armas, objetos que façam presumir ser ela a autora do delito. Então, é o flagrante presumido, não é? Às vezes não se encontrou a pessoa ali no local do crime, né? Mas encontrou no momento posterior a pessoa com armas, com objetos, com as vestes sujas de sangue, com documentos da vítima, né? Então tem alguma coisa estranha, presume-se o flagrante. É possível. Então essas são as hipóteses de flagrante. Mas vale destacar que no GCRIM, nas infrações de menor potencial ofensivo, que, segundo a Lei 9.099/90, são aquelas que têm pena de até 2 anos, 9.099/95, são aquelas que têm pena de até 2 anos, essas infrações de menor potencial ofensivo não têm prisão em flagrante. Uma vez que a pessoa foi conduzida, por estar em estado de flagrância, ela deve ser solta. Deve ser feito um TC, um termo circunstanciado, e a pessoa deve se comprometer a comparecer ao fórum e ela deve ser liberada. Antigamente se usava a expressão, ele se livra solto, não é? Então, hoje não se usa mais essa expressão, mas a pessoa ela não pode ser presa em flagrante, então, no GCRIM. É um dos grandes benefícios das infrações de menor potencial ofensivo, diga-se de passagem, né? Bom, no momento do flagrante, isso é importantíssimo, esse entendimento que eu vou passar agora, porque isso vai determinar, inclusive, uma peça de soltura importante. Como eu disse, o flagrante é uma exceção em que a autoridade judiciária não intervém. Né? Qualquer um do povo pode, a autoridade policial, seus agentes devem, o delegado faz a avaliação, muito bem, mas o juiz nem sabe disso. Por isso a lei ela cercou o flagrante de um
rigor absoluto. Há muitas questões legalistas que envolvem o flagrante. Se você pegar as disposições a partir do artigo 301 e seguintes, se você for à Constituição, nos direitos e garantias individuais do artigo 5º, você perceberá várias regras que influenciam diretamente na questão do flagrante. Dessa maneira, senhores, olha, observem, o delegado tem algumas obrigações. Por exemplo, em 24 horas, ele tem que encaminhar, em até 24 horas, encaminhar a cópia do flagrante para o juiz. Ok? Na cidade de São Paulo, onde estamos gravando onde nós estamos passando essa aula, né, online, na cidade de São Paulo há um dispositivo de que a apresentação na audiência de custódia ainda não está totalmente implantada, né? Mas, em alguns casos de flagrante, o delegado não só encaminha cópia em prazo de 24 horas, ela leva o próprio preso para a presença do juiz em até 24 horas, uma audiência de custódia, para que o juiz avalie, faça uma avaliação em cima daquele flagrante, e nós temos percebido na prática da advocacia criminal em São Paulo que muitos flagrantes são relaxados, em razão dessa audiência de custódia, né? Mas vamos para a regra geral que serve para o Brasil inteiro. Embora essa audiência de custódia já está sendo copiada em determinadas regiões do país. Em regra, tem que mandar uma cópia do flagrante para o juiz em até 24 horas, para ele fazer essa avaliação. Tem que encaminhar uma cópia à Defensoria Pública, se o preso for pobre. Tem que dar uma nota de culpa para o preso. O que é a nota de culpa? É uma informação ao preso, um direito do preso, uma informação do porquê que ele está sendo preso, quem determinou a sua prisão, um direito do preso saber tudo isso. Isso em 24 horas. Vamos imaginar que o delegado não cumpra isso. Então, aí o flagrante se torna irregular. O flagrante que, no momento, estava certo, ficou errado. E é caso de relaxamento, a prisão se torna ilegal. Não é? No momento da prisão, a família deve ser comunicada, não comunicou, é ilegal. Deve ser direito de comunicar-se com um advogado, não comunicou, é ilegal. Não é? E tantas outras regras. Não é? Então, fiquem muito atentos à questão do flagrante, porque o flagrante pode ter vícios, e o vício no flagrante faz com que a prisão se torne ilegal. Vale lembrar que o flagrante ele tem duas forças. A força informativa e a força coercitiva. A força informativa, o flagrante não perde, porque quando da prisão em flagrante, o condutor é ouvido, testemunhas são ouvidas, o réu é ouvido, enfim, tem lá depoimentos. Essa força informativa não se perde, mas a força coercitiva, aquela que mantém o réu preso, se o flagrante estiver irregular, aí a força coercitiva se perde. Ok? Então, essa é a primeira prisão provisória. A segunda prisão provisória é a prisão preventiva. A prisão preventiva aí já é diferente, porque ela é determinada por uma autoridade judiciária, é o juiz que determina, né? O juiz, ele há requerimento, ao entendimento mais atual, de que na fase de inquérito só há requerimento, né? Mas vamos imaginar as duas correntes, de que o juiz, mesmo na fase de inquérito, ele pode, a requerimento ou de ofício, e na fase judicial, a requerimento ou de ofício, decretar a prisão preventiva. Há um entendimento que na fase de inquérito é só requerimento, né? Mas, enfim, o juiz é que decreta a prisão preventiva, tanto na fase de inquérito quanto na fase judicial, não é? E ele pode decretar e revogar quantas vezes forem necessárias. O fato de ele ter decretado, não importa, ele pode revogar, e ele pode decretar de novo por outro motivo, não tem nada demais nisso, né? É mais ou menos aquilo que na esfera civil se chama de cláusula rebus sic stantibus. O que é uma cláusula rebus sic stantibus? É que, dependendo de uma nova realidade, as coisas podem mudar, não é? Então, mudando o denominador necessidade, possibilidade, o juiz pode decretar a prisão, revogar a prisão, dependendo da situação, né? Agora, quando que o juiz decretaria a prisão preventiva?
Bom, o primeiro requisito da prisão preventiva é a presença da materialidade e dos indícios de autoria. Então, sem materialidade e indícios, não precisa de provas, mas pelo menos indícios de autoria, o juiz não decreta a prisão preventiva. Tem que ter materialidade e indícios de autoria. Aqui entre nós, toda vez que no processo penal se usa essa expressão materialidade, indícios de autoria, nós estamos falando de fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. A fumaça do bom direito no processo penal significa materialidade e indícios de autoria. Então, para que o juiz decrete a prisão preventiva, que é uma prisão cautelar, olha como as coisas casam, ele precisa de um requisito das cautelares, qual que é? Fumus boni iuris, ou seja, materialidade e indícios de autoria. Mas como qualquer cautelar, não basta fumus boni iuris, basta o outro requisito. Qual é o outro requisito? Periculum in mora. O perigo na demora, a necessidade, a urgência, né? O motivo para se decretar, porque materialidade e indícios de autoria não é motivo para decretar. Tem que ter um motivo. O motivo é o periculum in mora. E aí nós temos que ter a presença de um dos motivos que o Código de Processo prevê. São 4 possibilidades de motivos, aliados ao fumus boni iuris. Primeira possibilidade, o primeiro motivo para se decretar a prisão preventiva. Garantia da ordem pública ou econômica. Garantia da ordem pública ou econômica. O que seria uma garantia da ordem pública ou econômica? Bom, o que é a ordem pública ou econômica, né? A ordem pública é a sociedade dentro da sua rotina. A sociedade dentro da sua normalidade. Então, senhores, há crimes que desestruturam a normalidade da sociedade, geram clamor público. Por exemplo, quando o réu é uma pessoa muito perigosa, isso gera uma instabilidade social. Além disso, às vezes os crimes são muito graves, né? Muito violentos, e principalmente alguns crimes em que há uma identificação da população com aqueles crimes que nós temos infelizmente vistos por aí, que são crimes, por exemplo, que envolvem família. É o pai que mata a filha que mata o pai, a mulher que mata o marido, ou vice-versa. Então, tudo isso, isso é família. E aí as pessoas se identificam. Pensam, poxa, isso não pode acontecer numa família. E aí todo mundo comenta, e aí todo mundo fala sobre aquele assunto e gera essa instabilidade social. Isso é o que se chama de clamor público, não é? Então, se nós tivermos esse clamor, para garantir a ordem, para que as coisas voltem ao normal, para que o Estado dê uma resposta para a população, que se decreta a prisão preventiva. Garantia da ordem pública ou econômica, porque há crimes que abalam a economia. Há crimes que geram uma instabilidade no mercado econômico. Então o dólar sobe, a bolsa cai, aumenta, sei lá, tem um monte de regras econômicas, não é, que podem ser diretamente influenciadas sobre um crime. E aí, para gerar uma estabilidade econômica, às vezes é necessário mandar prender. Justifica-se a prisão por isso. Então, esse é o primeiro motivo da prisão preventiva. Segundo motivo, conveniência da instrução criminal. Então, há casos em que o réu ameaça testemunhas, burla perícias, some com documentos, não é? E então, diante desse quadro geral aí, a gente consegue perceber que a instrução não está sendo bem feita, a colheita de provas. E com isso,
é necessário afastar essa pessoa do convívio social, essa pessoa que está atrapalhando a instrução. Senhores, se o seu cliente ameaçar testemunhas, ele vai preso na sua frente. E você não terá o que fazer. Por isso, a gente sempre indica que é bom falar para os nossos clientes passarem bem longe de testemunha de vítima, hein? Porque ele pode ser mal interpretado. E uma vez mal interpretado, pode justificar uma prisão, não é? Então, é melhor nem ter esse contato. Terceiro motivo para a prisão preventiva: assegurar a aplicação da lei penal. Então, às vezes a lei penal não será aplicada, será em vão, será um processo que não vai dar em nada. Por quê? Porque o réu pode fugir. Então, se houver o mínimo de indícios de que ele vá fugir, porque, teoricamente, qualquer pessoa pode fugir, não é? Qualquer pessoa pode sumir no mundo. Mas aquele que tem raízes, aquele que tem responsabilidades, é mais difícil de simplesmente se desapegar do que outros tantos, não é? Então, se o juiz tiver ali um mínimo de indícios de que o réu pode abandonar tudo, vender tudo para fugir, ele deve mandar prender, exatamente para assegurar a aplicação da lei penal. E o quarto motivo, e último, da prisão preventiva, é no caso de descumprimento de uma medida protetiva de urgência, prevista lá na Lei Maria da Penha. Então, foi determinada uma medida protetiva de urgência e o réu descumpriu. Ou no caso de descumprimento de uma medida cautelar, prevista no Código de Processo, essas novas medidas cautelares previstas pela Lei 12.403 de 2011. Né? Então, essa lei trouxe medidas cautelares e, se elas forem descumpridas, também é caso de prisão preventiva. Então, senhores, é isso. Precisa do fumus boniuris, que é a materialidade de indício de autoria, e precisa do periculum in mora, ou seja, precisa da justificação, precisa do motivo. E o motivo é um desses quatro. Se tiver mais de um, tudo bem, mas pelo menos um desses quatro. Só que devemos lembrar que o juiz, quando decreta a prisão preventiva, ele precisa fundamentar. E fundamentar não é repetir a lei. Então, o juiz não adianta dizer assim, estou decretando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não fundamentou nada. Nada. Ele simplesmente repetiu a lei. Dessa maneira, ele precisa demonstrar, no caso concreto, o que aquilo era necessário para garantir a ordem pública. É assim que funciona. Senão, é falta de fundamentação, e nós vamos ver que instrumento que cabe para invalidar esse decreto. Correto? A terceira possibilidade de prisão é a prisão temporária. A prisão temporária, ela está prevista numa lei própria, Lei de Prisão Temporária, que é a Lei 7960/89. 7960/89. E é a Lei de Prisão Temporária. É assim, por alto, né? Nós podemos dizer que a prisão temporária, ela veio de alguma maneira substituir a antiga prisão para averiguação. Porque antes da Constituição de 88, o delegado podia prender, sem autorização do juiz, ele podia prender para averiguação, para ajudar na investigação. Não é? Aí veio a Constituição e diz que o delegado pode prender, mas só em flagrante, porque a prisão ou é em flagrante ou por ordem judicial. Não existe mais, quebrou, acabou com essa prisão para averiguação. Não é? E com isso o delegado perdeu também mecanismos de investigação, diga-se de passagem. Né? Então ele perdeu um pouco de poder com a Constituição Federal. Mas logo após a Constituição, basicamente em 1989, um ano depois da Constituição, se criou a Lei de Prisão Temporária. E essa lei, 7960, ela visa, não é, facilitar a investigação de crimes graves. Então, o objetivo da prisão temporária é essa, é ajudar na investigação de crimes graves. Que crimes graves? Aqueles crimes
definidos pelo artigo 1º da Lei 7960, inciso 3º, o rol taxativo só cabe prisão temporária naqueles casos expressos do artigo 1º da lei. E, além disso, como a prisão temporária é para facilitar a investigação de crimes graves, primeiro, ela só pode ser decretada na fase de inquérito, não se decreta na fase judicial, só na fase de inquérito, porque é no inquérito que tem investigação. E, além disso, não pode ser decretada de ofício pelo juiz, de jeito nenhum. É para investigar. O juiz não é órgão de investigação, então ele não pode de ofício. Então, a prisão temporária é sempre a requerimento ou da autoridade policial ou do Ministério Público, mas sempre a requerimento. Ok? Uma vez que foi determinada a prisão temporária, aliás, pedida a prisão temporária, o juiz tem o prazo de 24 horas para decidir se decreta ou não decreta. E se o juiz decretar, primeiro ele precisa fundamentar, porque toda decisão precisa ser fundamentada, e aí, de novo, não basta repetir a lei, tem que dizer os motivos claros e importantes para decretar a prisão, senão é falta de fundamentação. Além disso, a prisão temporária ela é determinada por um prazo fixo. O prazo da prisão temporária, em regra, é de 5 dias, que pode ser renovado por mais 5. 5 dias, que pode ser renovado por mais 5. Mas, atenção, o prazo da temporária não é de 10 dias, portanto, o juiz jamais pode decretar a temporária por 5 mais 5. Decreto 5 dias, já autorizando mais 5. Não. Isso seria de ofício, ele não pode. Então, tem que esperar os 5 dias, os primeiros, e no 5º dia, se houver uma necessidade de complementação, o juiz precisa determinar no 5º dia que se prorrogue por mais 5. No caso dos crimes hediondos ou daqueles que são equiparados a hediondos, o prazo da prisão temporária é um pouco maior, né? É de 30 dias, podendo ser aumentado em mais 30 dias. Também a mesma regra, tem que esperar passar os primeiros 30 dias, e ao final dos 30 dias, se for insuficiente, deve ser requerido mais 30 dias, e o juiz deve determinar mais 30 dias. Não é? Esgotado o prazo da temporária, que é fixo, como vimos, esgotado o prazo da temporária, e se o juiz não tiver determinado a prisão por outro motivo, quer dizer, o réu não estiver preso por outro motivo, uma prisão preventiva ou um outro processo, né? Então, esgotou o prazo da temporária. Se o réu não estiver preso por outro motivo, ele deve ser colocado em liberdade independente de alvará de soltura. Simplesmente, a prisão perdeu a eficácia pela passagem do prazo, e então não pode continuar preso. Tem que ser solto, independente de alvará de soltura. Ok? Muito bem. Então, nós vimos essas prisões, as prisões provisórias, as espécies de prisão provisória, e mostramos como e quando, em que situações o réu pode ser preso. Agora nós vamos tratar do antídoto, que é o nosso objetivo, as formas de soltura, né? É claro que, ao analisar as prisões, já foram dando algumas dicas do que está errado na prisão, né? Já se verifica aí algumas coisas importantes. Primeiramente, nós devemos analisar essa lei aqui. Essa lei foi muito importante para a advocacia criminal, né? Essa lei alterou o Código de Processo, trouxe algumas regras importantes, né? Profundamente ela alterou o Código de Processo, a Lei 2.403, porque ela revitalizou a fiança que estava morta e enterrada aqui no Brasil, ela trouxe outras medidas cautelares, criou a possibilidade de prisão preventiva de forma domiciliar, não é? Trouxe uma infinidade de regras bastante importantes, então sempre se acautelem, tomem cuidado, não é, com essa Lei 12.403, uma lei muito importante. À época, nós fizemos até um livro
analisando essa lei 2403, procurem aí na internet esse nosso livro, não é, que você encontra ainda, avaliando as prisões provisórias e a liberdade, né? Essa lei é muito relevante. Agora, dessa lei, nós separamos aqui uma questão importante, que foi a alteração do artigo 310. O artigo 310 do CPP foi alterado. Alterado em que termos? O que a lei trouxe de novo para que a gente analise aí o artigo 310? Então, vejam só. O artigo 310, ele focaliza o momento em que o delegado encaminha uma cópia do flagrante para o juiz. Então, nós dissemos, agora há pouco, que o delegado tem 24 horas para encaminhar a cópia do flagrante para o juiz. Então, o 310 focaliza o momento que o juiz recebe essa cópia. E, quando o juiz recebe a cópia, o que o juiz pode fazer? Está no 310. Então, ao receber a cópia do flagrante, atenção, estamos falando da prisão em flagrante, o que o juiz pode fazer? No momento em que o juiz receber a cópia do auto de prisão em flagrante, o magistrado deverá, primeiro, relaxar a prisão. Senhores, é a primeira coisa que o juiz deve analisar. Se é caso de relaxamento. Ou seja, ele analisa o flagrante para ver se o flagrante é legal, se ele tem alguma arbitrariedade, se ele tem algum erro, se ele foi mal formulado, se é estado de flagrância mesmo. Porque se ele perceber que há excesso de prazo, que as regras não foram cumpridas, ou que, por exemplo, não é flagrante, ele determina o relaxamento. Já vou falar um pouquinho mais do relaxamento, tá? Segunda alternativa. Se não é ilegal a prisão, o juiz precisa optar ou pela questão 2 ou pela questão 3. Inciso 2. O juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. O juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Para isso, ele precisa de justificativa. Para isso, ele precisa de motivos para decretar realmente a prisão preventiva. Então, aí o que faz o juiz? Ele fala assim, olha, a prisão em flagrante está formalmente em ordem, não é caso de relaxar, mas tendo em vista que o réu é um bandidão, e é isso, aquilo, para garantia da ordem pública, por isso, tem que fundamentar. Não basta repetir a lei, tem que fundamentar. Aí ele converte o flagrante em prisão preventiva. E se ele não tiver motivos para converter o flagrante em prisão preventiva, o que faz o juiz? Ele deve, inciso 3º, conceder a liberdade provisória. Por isso, senhores, eu vou falar mais do relaxamento e da liberdade provisória. Liberdade provisória com ou sem medida cautelar. Pode ter fiança, pode não ter, depende. Então, eu vou falar mais sobre isso, mas de cara podemos já perceber que hoje em dia a liberdade provisória ela é concedida quando? Quando não for caso de prisão preventiva. Se for caso de prisão preventiva, o juiz opta pelo inciso 2º. Agora, se ele não tem argumentos para optar pelo inciso 2º, ele deve optar pelo 3º. Ele não pode ficar em cima do muro, ele deve optar pelo 3º e optar, então, pela liberdade provisória. Ele tem que fazer uma dessas coisas de ofício. Agora, focalizando a nossa advocacia criminal. Senhores, o artigo 310 faz com que o juiz possa agir de ofício. Precisa de advogado aqui? Não. Ele pode agir de ofício. Tudo bem? Mas, atenção, o advogado pode peticionar? Claro, deve. Então, imagine que o seu cliente foi preso em flagrante. Você sabe que a cópia vai ser encaminhada para o fórum. O que você deve fazer na sua advocacia, senhores? Atenção, hein? É um ponto importante da nossa aula. O que você deve fazer? Você deve fazer uma petição pedindo para o juiz optar pela opção 1, se for caso, o relaxamento,
Ou optar pela opção 3, no caso de liberdade provisória, ou até um ou outro, é possível acumular. E vá para o fórum. Chegando no fórum, antes da cópia, hein? O advogado tem que chegar antes da cópia, senão ele perde o time. Então, antes de chegar a cópia, ou seja, antes das 24 horas, o mais rápido possível, assim que abrir o fórum, o advogado está lá. Vai até o distribuidor. Chega no distribuidor e pergunta se já foi distribuído um flagrante em nome de fulano de tal, que é o seu cliente. Não foi porque você chegou antes. Não chegou nenhum flagrante aqui. Então você diga para o escrevente lá, olha, eu estou aguardando, vou aguardar, vai ficar lá, fica lá de plantão, ou então põe alguém de plantão, mas fica lá. Quando chegar, você me avisa, por gentileza, eu estou sentadinho ali. E fica esperando. Chegou o flagrante, você será avisado. E aí você vai questionar, primeiro, em que vara caiu. Segundo, qual o número que teve de distribuição. Porque vai ter uma distribuição. Aí você vai anotar, na sua petição, pode ser à mão mesmo, qual é a vara, porque você já fez a petição, só deixou em aberto qual é a vara e qual é o número. Então, você colocou lá a vara, aí você vai colocar o número do flagrante e vai perguntar para o escrevente quando é que vai subir para o juiz, para o cartório. Ah, daqui 20 minutos, daqui meia hora, daqui não sei quanto tempo. E aí você vai, quando subir, você vai junto. Entregou para o cartorário lá, você já chama o cartorário e fala, eu estou com um pedido aqui. Um pedido de relaxamento, um pedido de liberdade, eu vou despachar com o juiz. Você vai alertar isso, porque se você alertar isso, a autuação será mais célere, porque senão ela vai demorar. Às vezes você alertando demora, imagina se você não alertar. Então você, de alguma forma, já compromissa o funcionário. E aí você vai lá e despacha com o juiz, explicando a gravidade e tal. O juiz ele vai querer saber a opinião do MP, portanto, ele vai colocar J, junte-se, ao MP. E aí você vai voltar com a petição e vai entregar no cartório. O cartório, então, vai autuar essa prisão em flagrante, mas também já vai autuar a sua petição. E vai mandar os dois em conjunto para o Ministério Público. Daí depende muito do seu relacionamento, você pode até conversar com o MP, ver se ele recebe aquilo naquele dia mesmo, dada a urgência. Se ele entender assim, você informa o cartório leva até o MP. Se não é no outro dia, talvez demore aí um tempinho, mas o importante é que a sua petição chegue junto, para que passe pela avaliação do MP, e depois que o MP se manifestar, e vai para o juiz decidir uma dessas situações aqui. Só que ele vai decidir com base na sua petição também. E vai analisar os seus argumentos também. Então, embora ele possa fazer tudo isso de ofício, você pode fazer uma petição esclarecedora e apontando os detalhes para ver se é caso de relaxar, se é caso de liberdade, por que não é caso de preventiva e assim por diante. Então, é essa atuação que você deve ter nesse momento específico. Ok? Cuidado para não perder o timing. Muito bem. Agora, falando especificamente das nossas peças de liberdade. Vamos analisar, então, quais seriam as peças de liberdade, os nossos pedidos, o que a gente pode pedir para um juiz, né? Então, a primeira possibilidade, a primeira peça de liberdade que nós temos é o relaxamento. Relaxamento, ele não estava previsto no Código de Processo, ele estava previsto só na Constituição. Se você for à Constituição Federal, artigo 5º, inciso 65, você verá lá que a prisão ilegal deverá ser relaxada. Então, quando é que é caso de relaxamento? Quando a prisão for ilegal. Posteriormente, com aquela lei 12.403 que nós vimos, foi alterado o Código de Processo, artigo 310, e o relaxamento agora também está no Código. Artigo 310, inciso 1º, mas antigamente era só no artigo 5º, inciso 65. Agora está nos dois. Mas o fundamento é o mesmo. Então, quando é que nós entramos com uma petição chamada pedido de relaxamento? Quando a prisão for ilegal. E quando a prisão é ilegal?
quando ela não segue os parâmetros legais. Então, por exemplo, o sujeito foi preso em flagrante, mas ele não está em estado de flagrância. Então, a prisão é ilegal. O sujeito foi preso em flagrante no GCRIM, não pode. O sujeito foi preso em flagrante, mas não entregaram a nota de culpa no prazo. A prisão que era legal se tornou ilegal. O inquérito de réu preso tem que terminar em 10 dias. O sujeito foi preso em flagrante, mas passou mais de 10 dias. Então, a prisão é ilegal, não é? Por excesso de prazo. Então, quando a prisão legal tem um excesso de prazo, essa prisão se torna ilegal, portanto, caso de relaxamento. O importante é você saber que no relaxamento não se analisa nem o crime nem o criminoso. Atenção, nem o crime nem o criminoso. Não importa o crime, pode ser o crime mais bárbaro que já se viu. Não importa o criminoso, que pode ser a pessoa mais perigosa que já passou na Terra. Se a prisão for ilegal, ela deve ser relaxada. Ok? Então pode ter relaxamento em crimes hediondos? É evidente. Mas o réu não precisa ser primário? Não, porque o que se analisa é a prisão e não o crime. Senhores, isso é uma falha constante na advocacia criminal. O sujeito entra com pedido de relaxamento, não fala uma vírgula da prisão para dizer apenas da inocência do réu. Ele é inocente, porque não tem crime, porque isso, aquilo. Relaxamento não analisa o crime. Relaxamento analisa a prisão, se ela foi ilegal ou não. Claro, evidente que se não tem crime, aí você tem que argumentar no sentido de que ele não estava em estado de flagrância porque não tem crime. Aí tudo bem, mas eu não vou falar de inocência, hein? Não vou fazer uma avaliação sobre essa possibilidade de inocência, porque não é o caso. Compreendido? Prisão ilegal deve ser relaxada. Essa é a ideia, relaxamento. Quando é que nós pedimos a liberdade provisória? A peça se chamará pedido de liberdade provisória. Cuidado, tecnicamente, há uma confusão na prática, mas tecnicamente, eu só posso pedir a liberdade provisória naquele momento em que o juiz decidirá se converte o flagrante em preventiva ou se concede a liberdade. Só aí. Porque pense, senhores, depois que o juiz já decretou a preventiva, a peça não chama mais liberdade provisória. Ela chama revogação de preventiva. Mudou. A preventiva foi decretada, ela pode ser revogada. É outra história. Liberdade provisória, a petição chamada pedido de liberdade provisória, só pode ser feita nesse momento oportuno em que o réu foi preso em flagrante e o juiz decidirá se converte o flagrante em preventiva ou não. Então, se ele não converter em preventiva, aí ele concede a liberdade. Portanto, quais seriam os argumentos para se requerer a liberdade provisória do réu? Quais seriam os argumentos? É a falta de argumentos de prisão preventiva. Então, para você pedir a liberdade provisória, você precisa demonstrar inequivocamente que não é caso de prisão preventiva, que não tem nenhum motivo para que a prisão preventiva seja decretada. Então, você vai ter que atacar os requisitos da prisão preventiva. Quais sejam? Materialidade de indício de autoria. Você vai ter que atacar a garantia da ordem pública ou econômica, mostrar que o crime não afeta nem a ordem pública nem a econômica, porque o réu é primário, trabalhador, não assusta ninguém. Ok? A ordem pública não está nem aí para ele, nem a ordem econômica. Não é caso de conveniência da instrução, porque efetivamente ele não está atacando ninguém. Tá certo? Nem nenhuma prova. Não é caso de assegurar a aplicação da lei penal, porque ele não vai fugir, eis que tem raízes, tem emprego lícito, residência fixa e tudo mais, e junta documento, né? Claro. E também não é caso de descumprimento, nem de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha, nem é caso de não ter cumprido medidas cautelares, né? Então, demonstrando que não é caso de prisão preventiva e juntando documentos a esse respeito,
o juiz não terá alternativa. Ele terá que conceder a liberdade provisória. Além disso, nós devemos pensar o seguinte: se o crime for afiançável e os crimes inafiançáveis, ou seja, aqueles que não cabem fiança, estão no artigo 323. Portanto, se você quer saber quais são os afiançáveis, é só olhar no 323, porque o 323 fala quais são inafiançáveis. Portanto, tudo que não está no 323 é caso de afiançabilidade, né? Cabe fiança. Então, se o seu caso couber fiança, isso é um argumento mais forte para a liberdade provisória, porque vem a Constituição Federal e diz, no artigo 5º, inciso 66, que a liberdade provisória deverá ser concedida quando for caso de fiança, por exemplo. Então, se arbitra fiança, cabe fiança, vamos arbitrar fiança. Né? Então, isso é um requisito a mais ainda para a concessão da liberdade provisória. E outro requisito também fundamental está no artigo 310, parágrafo único, que é o caso de excludente de ilicitude. Às vezes, há vamos dizer assim, um indício, não precisa de uma prova concreta, até porque não vai se aprofundar nisso, há um indício de que o réu agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, ou qualquer outra excludente de ilicitude. Então, quando tiver presente uma excludente de ilicitude, um indício de excludente de ilicitude é caso de liberdade provisória. Em suma, liberdade provisória você vai mostrar que não é caso de prisão preventiva, vai mostrar que cabe fiança e argumentar, vai mostrar que é caso de excludente de ilicitude, do artigo 310, parágrafo único, porque aí, nesses casos todos, se possibilita a liberdade provisória. Compreendido? Muito bem. Outra peça de soltura é a revogação, né? Então, aí o nome da petição será pedido de revogação, tanto de prisão preventiva quanto de prisão temporária. Tanto de prisão preventiva quanto de prisão temporária. Pedido de revogação. Quando é que eu peço a revogação de prisão preventiva ou de prisão temporária? Bom, primeiramente, a prisão tem que ter sido decretada, né? Eu só posso pedir a revogação quando a prisão foi decretada. Se a prisão foi decretada, eu posso pedir para revogar a prisão decretada. Então, o juiz precisa ter decretado ou a prisão temporária ou a prisão preventiva. Segundo, esse decreto tem que ser legal, porque se o decreto for ilegal, já há uma coação. Por exemplo, o juiz decretou a prisão preventiva ou decretou a prisão temporária e não fundamentou. Aí a prisão é ilegal. Eu não vou pedir para revogar, eu vou entrar com HC no tribunal e explicar para o tribunal que tem um juiz da vara tal que decretou sem fundamento. Aí já há uma coação ilegal. Então, voltando, quando é que eu vou pedir a revogação da prisão preventiva? Primeiro, a preventiva ou temporária? Quando a prisão foi decretada, tem um decreto de prisão preventiva, um decreto de prisão temporária, e a prisão foi legal. Foi legal. O juiz, num primeiro momento, obedeceu à lei. Só que você pode mudar a opinião do juiz. Por exemplo, o juiz decretou a prisão preventiva porque tem uma testemunha que disse que o réu vendeu tudo e sumiu do mapa. Poxa, se tem uma testemunha afirmando categoricamente que o réu vendeu tudo e sumiu, o juiz, se eu fosse o juiz, eu faria a mesma coisa. Eu decretaria a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. O réu, há notícias de que ele está fugindo, tem que prender. A minha prisão, o meu decreto seria totalmente legal, embasado em lei. Se o advogado entrasse com habeas corpus, esse habeas corpus não seria nem conhecido, porque não existe coação, o juiz está agindo corretamente, baseado nos fatos. Só que você, advogado, tem como comprovar que o réu não está fugindo. Que o réu vendeu uma casa, mas comprou outra. No mesmo bairro, vendeu aqui, comprou ali. Continua no mesmo emprego, os filhos continuam matriculados na mesma escola. Quer dizer, ele não vai fugir.
Só que você precisa levar esses argumentos para o juiz, para tentar mudar a opinião do juiz. Então aí você entra com uma petição chamada pedido de revogação. Chega lá para o juiz e fala assim: ó, seu juiz, o senhor decretou a prisão porque achou que o réu podia fugir, porque é assim ou assado, tal, mas ele não vai fugir não, está aqui o documento mostrando, está aqui, lá, revoga. E aí você vai pedir para revogar. E o juiz terá duas alternativas. Ou ele vai acatar o seu pedido e falar: é verdade, é caso de revogação, revogo. Ou então ele vai dizer assim: não, olha, isso daí não me convenceu, continuo achando que o réu é perigoso, continuo achando que ele vai fugir. Nego. Aí, senhores, cabe HC. Porque você mostrou uma realidade para o juiz e o juiz ignorou. Então ele se tornou uma autoridade coatora e agora que você pediu a revogação e ele negou, aí cabe HC para o tribunal. Compreendido? Então, um passo atrás do outro. Em suma, você tem que tomar a seguinte atitude. Ó. Antes de entrar com o HC, você tem que pedir o relaxamento. Se for negado, HC para o tribunal. Tem que pedir a liberdade provisória. Se o juiz negou a liberdade e decretou a prisão preventiva, HC para o tribunal. Pedir a revogação de preventiva ou temporária, se o juiz negar, HC para o tribunal. A menos que, no decreto, o juiz já seja autoridade coatora, aí HC direto. HC negado no tribunal, cabe ROC, recurso ordinário constitucional, para o STJ, com base no artigo 105, inciso 2, a linha A da Constituição Federal e Lei 8.038/90. Lei 8.038/90. Porque a Lei 8.038/90 é que regula esses recursos para Brasília, para o STJ e também para o STF. Ok? Então, essas seriam as petições de liberdade. Repetindo, relaxamento com seus fundamentos. Liberdade provisória com seus fundamentos. Revogação de preventiva, revogação de temporária, HC para o tribunal e ROC para o STJ. Seriam essas as petições, efetivamente, de liberdade. Não é? Muito bem, aproveitamos, então, agora, para falar um pouco do habeas corpus, não é? As características aqui do HC. Não é? O habeas corpus, primeiramente, vale lembrar, ele não é um recurso. Ele está previsto no Código de Processo Penal, lá no título que fala dos recursos, mas ele não é um recurso. Ele é uma ação de impugnação. Ele estabelece uma nova relação jurídica, um remédio constitucional estabelecendo uma nova relação jurídica. É um novo processo, um novo número, uma nova autuação. Por isso, o habeas corpus não é recurso, e sim uma ação própria. Ok? Quais seriam os motivos para o HC? O HC ele defende o direito ambulatório. O direito de ir, vir e permanecer. Sempre que o direito de ir, vir e permanecer estiver sendo ameaçado, uma ameaça ao direito ambulatório, cabe habeas corpus. Só que eu queria deixar claro para os senhores que o HC não é somente quando o réu está preso ou está solto. Tá? É quando existe coação ou não. Por exemplo, falamos na outra aula sobre isso, quando falamos de inquérito policial. Quando o juiz aceita um processo de forma injusta, um processo totalmente incabível, esdrúxulo, fora de contexto, você não pode entrar com HC para trancar a ação penal? Sim, independente se o réu está preso ou se ele está solto. Às vezes o réu está solto
e nem sequer será preso. É uma infração menor, uma infração que cabe pena alternativa, que seja, né? Então, mesmo se julgado e condenado, ele não será preso. Mas isso não importa para o habeas corpus, porque o habeas corpus ele ataca a coação ao direito ambulatório. E o processo em si é uma coação ao direito ambulatório. É isso que eu queria deixar claro, né? Ah, mas ele não vai ser preso. Não importa, mas ele já está sendo coagido no seu direito de ir e vir e permanecer. Imagina, ele quer passar uma temporada num outro país. Não pode, porque tem um processo para ele defender aqui. Ele tem que contratar advogado. Tem um dia que ele queria ficar dormindo o dia inteiro, mas ele não pode, porque ele tem que ir ao fórum. Então, quer dizer, o seu direito ambulatório já está sendo atacado, né? E, portanto, cabe o habeas corpus. Hein? Não é só para prisão, hein? Cuidado. A pessoa que é beneficiada pelo habeas corpus, aquele habeas corpus entra em favor de alguém, né? A pessoa beneficiada é chamada de paciente. Paciente. Então, o paciente é aquele que está sofrendo ou está prestes a sofrer uma coação ao seu direito de ir, vir e permanecer. Esse daí é o paciente, né? Entra em favor do paciente. Aquele que entra com o habeas corpus é chamado de impetrante. Então, quem é que pode ser o impetrante? Qualquer pessoa. Então, precisa ser advogado? Não. O próprio réu pode entrar com o habeas corpus? Sim. O menor de idade pode entrar com o habeas corpus? Sim. O aposentado pode entrar com o habeas corpus? Qualquer pessoa, menos uma. Tem uma única pessoa que não pode entrar com o habeas corpus, que é o juiz enquanto juiz do processo. O juiz, enquanto cidadão, pode entrar com o habeas corpus. Agora, enquanto juiz do processo, não pode entrar com o habeas corpus, né? Então, o impetrante pode ser qualquer pessoa. E nós entramos com HC contra quem, né? Então, antigamente, se falava exclusivamente em abuso de autoridade, em autoridade coatora. Portanto, havia um entendimento de que o HC era só contra ato de autoridade. Precisava ser alguém da administração pública, portanto, uma autoridade que estivesse ferindo o direito de ir, vir e permanecer. Só que veio a Constituição, e mais atualmente, né, vamos dizer assim, a Constituição fala do responsável pela ilegalidade. Quando a Constituição falou do responsável pela ilegalidade, admitiu, sem dúvida nenhuma, o habeas corpus também de ato de particular. Ato de particular. Então, podemos ter habeas corpus contra ato de particular? Sem dúvida. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está internada à sua revelia em um hospital para um tratamento até de alcoólatras ou toxicômanos ou o que o valha, né? Então, cabe um habeas corpus contra o diretor do hospital, que pode ser particular, que não deixa o sujeito sair, ele está lá, a sua revelia está sendo forçado. Então, caberia sim. Então, você tem que identificar qual é a autoridade coatora ou o responsável pela ilegalidade para poder encaminhar o seu habeas corpus para a autoridade que esteja imediatamente acima. Não é? Imediatamente acima. O que é comum é que, às vezes, o delegado é arbitrário, tal, mas o juiz endossa. Quando o juiz fala que o delegado agiu certo, então ele se torna autoridade coatora, portanto, é mais comum o HC para o tribunal. Mas se a autoridade coatora fosse o delegado, caberia um HC para o juiz. Se fosse um particular, o HC seria para o juiz. Agora, se a autoridade for o juiz, vai para o tribunal. Se for o tribunal, vai para o STJ. Se for o STJ, vai para o STF. E se a autoridade coatora for o próprio STF, aí os habeas corpus serão para o próprio STF. Das arbitrariedades do STF, se voltam sempre para o próprio STF. O Código de Processo, ele fixa quando que nós temos uma coação ilegal, é um artigo muito importante, que é o artigo 648. Então, é a fundamentação do seu habeas corpus, sempre no 648. O inciso 1º do 648 é o mais genérico que nós temos, e então nós devemos usá-lo em último caso. Primeiro, você olhe se não é do inciso 2 ao inciso 7º, que você vai utilizar, e se o seu caso não se encaixar perfeitamente nos incisos 2 a 7, você usa o inciso 1º, porque ele é genérico. Ele fala assim: cabe habeas corpus quando não houver justa causa para o ato.
Então, qualquer ato injusto, caberia habeas corpus. Inciso 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determinar, a pessoa que está presa já extrapolou. Inciso 3. Quando alguém ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, então alguém determinou alguma atitude ali, mas ela não tem competência para determinar aquela atitude. Inciso 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, por exemplo, a prisão temporária tem um prazo fixo, aí já passou o prazo, né, e já não tem mais autorização para coação, ou, por exemplo, o juiz decretou a prisão preventiva para garantir, para conveniência da instrução criminal e a instrução já acabou. Inciso 5º, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, então aqueles casos que é afiançável, mas o juiz negou a fiança. Inciso 6º, quando tiver nulidade processual, então qualquer nulidade, ato de nulidade. E inciso 7º, quando estiver extinta a punibilidade. Em casos de extinção da punibilidade, também caberá habeas corpus, ok? Esse foi um breve panorama dessa peça também de liberdade, que é o nosso tema da aula, chamado habeas corpus. Extrapolando um pouquinho, porque estamos falando da liberdade de ir e vir também, né? E que não se limita ao fato do réu estar preso ou solto, porque às vezes o réu está solto, mas também está limitado no seu direito de ir e vir, e por isso também cabe habeas corpus. Então é isso aí, pessoal. Devo lembrar que qualquer dúvida sobre esta aula, qualquer dúvida que você tenha, entre lá no nosso blog, que é www.professorcapobianco.com.br. Lá tem o nosso e-mail, tem matérias, tem vídeos lá, mas você tem o nosso e-mail, que é contato@professorcapobianco.com.br, e então mande e-mails para lá que nós teremos um prazer de respondê-los. Ok? Fica aí um abraço e até a próxima oportunidade.